Boa noite, ouvintes da BDC. Estamos aqui ao vivo dos nossos estúdios para mais um episódio dos Bastidores da Política. Hoje com um convidado que é um ícone aqui para a nossa cidade, dados os motivos que a gente vai falar. Mas, ao meu lado aqui, Jeremias Mascarenhas vai fazer essa apresentação. Desejo uma boa noite a todos e nos sigam aqui já para saberem de tudo que vai rolar nessa live. Boa noite, Rose, minha escudeira fiel. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite para você que está nos acompanhando. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da BDC com um convidado ilustre. Ele que já passou pela pasta da Secretaria de Saúde de Barreiras e fez um papel brilhante enquanto gestor da saúde do município. Tem formação em fisioterapia, mas lançou um livro recentemente, A Multiforme Face da Pandemia, que já está comigo. Você ganhou o seu, Rose? Claro, autografado. Então, ele também é escritor, é o esposo da Vanessa, tem 2 filhos, é o Anderson Vian. Anderson, bem-vindo aos nossos estúdios. Dê o seu boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. Olá, boa noite a todos. Fico honrado, agradeço primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite, agradeço a Rose pelo convite, muito obrigado. É uma honra. Uma boa noite para você também, boa noite Jeremias, grande amigo, querido amigo. Uma honra também poder estar aqui com você, participando desse momento. E muito obrigado você também que está aí nos assistindo através do canal da BDC. Seja muito bem-vindo. Eu espero que aqui você possa conhecer um pouco mais de mim, do nosso trabalho e também um pouco mais dos nossos projetos, né, Rose? Exatamente. Para o futuro de Barreiras, para o futuro de nossa amada cidade. É isso aí. Bom, antes da gente realmente falar sobre o tema pelo qual você está aqui, vamos fazer uma pequena apresentação de quem é Anderson Vian. E aí fica por sua conta essa biografia. Diga aí, Anderson, quem é Anderson, como vive essa pessoa, o que come, o que faz. Bem, eu sou cristão, sou casado com Vanessa, pai de Pietro e Lorenzo, filho de Dona Vera e seu Pedro, irmão de Gerluce, de Fabiola. Eu sou barreirense, nascido aqui, fui criado em Riachão das Neves, voltei para Barreiras para estudar, me formei em fisioterapia, sou pós-graduado em ortotraumatologia, em fisioterapia respiratória hospitalar, a qual trabalhei 8 anos como intensivista no Hospital do Oeste. Sou pós-graduado e especialista em gestão e serviço de saúde, ao qual trabalhei aí como coordenador geral de saúde do município de Barreiras e posteriormente, do ano de 2018 até o ano 2021, como secretário municipal de saúde. E após isso ainda fui diretor do centro de reabilitação, o principal centro de reabilitação que foi inaugurado aqui, que é o CER2, o Centro Especializado em Reabilitação aqui do município de Barreiras. Anderson Vian, sou eu, esse cara aí que está sempre junto, que gosta de gente, que está com o povo, que é alegre, que é contente, que é humilde e que gosta de trabalhar, gosta de ser útil. Esse sou eu. Oh, Muito bom. Muito bom Ô, Anderson, mesmo. eu me perdi aqui no período da sua passagem pela Secretaria de Saúde. Que ano foi que você falou? 2018. 2018. Outubro de Isso 2018 foi a até janeiro de quando? 2021. 2021. Muito Isso. bem. Então, quase 3 anos completos no caso. 2 né? anos e quase 2 anos e meio. Muito bom. Como você avalia sua passagem pela Secretaria de Saúde de Barreiras? Graças ao bom Deus, ao nosso bom Deus, eu só tenho a minha avaliação, quem faz não sou eu. Quem faz são aquelas pessoas que viveram nesse período. Então, aonde eu chego hoje, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, as pessoas que me encontram na rua, elas me reconhecem e me agradecem por aquilo que a gente fez. Então, isso é muito gratificante, porque a gente sabe como foi um período desafiador, um período onde a gente não tinha certezas, era um período de incertezas, mas que nós também não podíamos errar, porque o nosso erro poderia custar a vida de várias pessoas. E assim, eu acredito que que nós fizemos sim o nosso melhor dentro daquela possibilidade que a gente tinha. E fomos destaques na Bahia, no nosso trabalho, porque como secretário de saúde eu abri o primeiro pronto atendimento para pacientes com Covid aqui da região oeste. E lá a gente pôde salvar dezenas de centenas de vidas, graças a Deus,
né? E assim, eu vejo que essa passagem pela Secretaria de Saúde, mesmo antes da pandemia, né? Que a gente entrou em 2018, não tinha chegado a pandemia ainda. Então, nós tivemos muitos avanços aí na Secretaria de Saúde. Eu, logo de cara, logo quando eu assumi a Secretaria de Saúde, eu coloquei a primeira UPA do nosso município para funcionar. Fui eu, quanto secretário de Saúde, coloquei para funcionar, junto com toda a nossa equipe, nossa competente equipe da Secretaria de Saúde. Colocamos a UPA para funcionar. Nós inauguramos cerca de 6 unidades de saúde, demos a ordem de serviço para a construção de 14 unidades, postos de saúde, inauguramos o primeiro CAPS AD, que é CAPS Álcool e Droga, da região oeste da Bahia. Foi a gente que inaugurou. Farmácia Cidadã, as 2 farmácias cidadãs que entregam medicamento gratuito no município. A gente abriu os leitos de saúde mental no Eurico Dutra. Não se existia leito de saúde mental. O paciente que tinha uma crise, que ficava na rua, perambulando pela rua, depois disso passaram a ser assistidos com a equipe completa, psiquiatra, enfermeiro, técnico, toda a equipe dentro do Hospital Eurico Dutra e uma ala específica para os pacientes de saúde mental. Então, graças à equipe, graças ao trabalho que foi feito de todos, a gente conseguiu ter muitos avanços na saúde de Barreiras, né? E depois disso tudo, de tudo isso que a gente fez, ainda teve a chegada da pandemia, né? E aí, com a chegada da pandemia, muita coisa que a gente estava planejado, né, seguir, a gente teve que dar uma parada para poder enfrentar a pandemia. E isso, de fato, foi desafiador, que a gente enfrentou a maior crise sanitária da nossa geração, que foi a pandemia do novo coronavírus. E esse foi um período desafiador, né? Desafiador e que também mexeu muito com as nossas emoções, né? Em casa mesmo, eu fiquei vários dias sem ver meus filhos, porque eu saía 5 horas da manhã, voltava de noite, já de madrugada, eles dormindo, e eu também chegava, já tinha todo aquele protocolo, né, de tirar a roupa, botar para lavar e tudo e tal. Minha mãe, fiquei meses sem ver minha mãe, sem poder ir visitá-la. Então, tudo isso que a gente passou, fora aqueles amados que a gente perdeu. Ô Anderson, como você fez esse histórico e afirmou que teve um destaque nessa área, a sua atuação, por que você não permaneceu no cargo? O que motivou a sua exoneração ou a sua saída do cargo de secretário de saúde, já que teve um papel e uma atuação tão brilhante como você mesmo afirmou? Justamente porque tivemos todo esse esforço nesse período. Então foi um período muito tenso, um período também de muitos desgastes, um período de muito trabalho. Então, eu, humanamente falando, eu não estava mais em condição também de dar continuidade. Então, teve um desgaste da minha parte, a parte até antes da pandemia, houve desgastes também políticos. Houveram desgastes políticos, porque logo que eu assumi a Secretaria de Saúde, antes mesmo, né, como estava coordenador de saúde, na época da gestão dos outros secretários, nós já estávamos trabalhando para regularizar muitas situações dentro de Barreiras. E aí, por conta disso, já houveram desgastes. Quando eu assumi a pasta da saúde, eu fui enfrentar, de fato, muitos embates, que inclusive eu conto no meu livro também. E embates esses, por exemplo, eu vou citar aqui, que talvez você conheça, seja realidade também, ou não, no seu município, saiba como seja, que era a famigerada pastinha do vereador, que era onde o vereador tinha uma pastinha naquele posto de saúde, ele pedia os exames e fazia aquilo. Então, isso era uma cultura que existia dentro de Barreiras. Então, com a chegada da gestão do prefeito Zito, com a gente começou a trabalhar contra isso, e quando eu assumi a pasta da saúde, eu, de fato, fui por enfrentamento, de fato, infelizmente, aconteceu alguns embates, alguns desgastes, e assim, de fato, Anderson, foi você que pediu para sair? Não foi eu que pedi para sair. Eu não iria pedir para sair da Secretaria de Saúde, entendeu? Mas, de fato, pelas coisas que aconteceram, o prefeito mesmo chegou a mim e achou melhor: Anderson, eu vou te trazer aqui para o gabinete, né? Antes eu vou te trazer para o gabinete, né? Até para me resguardar, para evitar conflitos e tudo mais. Porque ele sabe que eu não corro de briga. Então, assim, para evitar, ele falou: vou te trazer para o gabinete. Eu: não, fica tranquilo, vou aproveitar esse tempo e vou cuidar das minhas coisas. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho meus pacientes, tenho uma empresa. Então, a gente tem muitas outras coisas, né? Não dependo da prefeitura. Eu tenho minha profissão. Então, eu falei: não, fique tranquilo. Eu acredito que eu já dei minha contribuição,
né, até aqui, então não tem problema. Foi super tranquilo a conversa, tudo. Então, assim, foi de fato para se evitar um desgaste, ou se evitar algumas situações também. Então a entendeu? gente pode afirmar que os vereadores da base pediram sua cabeça? Houveram situações em que eu não generalizaria, tá? Porque houveram vereadores que defenderam. Mas, inclusive, eu conto aí uma situação, e vou falar aqui também, que eu sei que você gosta disso. E vou falar, mas é spoiler do livro, então você vai ler aí, você vai ver. Teve uma situação onde fizeram uma reunião justamente para isso que você está dizendo. Sério? E eu fiquei sabendo dessa reunião com certa antecedência, porque um deles, claro, né, tinha consideração por mim e acabou me comentando que haveria essa reunião para pedir a minha cabeça, justamente por isso, para dizer que não tinha assistência na saúde, que a saúde não estava fazendo nada e tal. E aí eu fiquei sabendo dessa reunião, falei, tá certo. Aí o que eu fiz? O vereador, eu entendo que ele é um representante também da população. E acaba chegando para ele, assim como chega para você, pedidos que são legítimos. Não um pedido para se passar à frente de alguém, mas um pedido talvez porque não teve a oportunidade, ou não conseguiu, ou é uma certa urgência, ou o paciente complicou e chega ao vereador. Esses pedidos, eles sempre foram atendidos na central de regulação, não porque era o vereador, mas porque a pessoa procurava ou tinha alguma necessidade que se tornava urgente. E, de fato, o posto de saúde tem um número de vagas que são vagas eletivas. E aí, o que aconteceu? A gente registrava tudo que era feito registrava. Mas me veio um insight. Falei, tem alguns vereadores que têm pedido também por essas pessoas. Claro, não vai se passar ninguém na frente de ninguém, pelo amor de Deus. Isso eu sempre falei na central de regulação, independente de quem seja. Pode ser minha mãe que vai lá pedir, independente de quem seja. Existe uma fila de espera, uma fila de regulação e vai obedecer essa fila. Mas se vier, mesmo que seja o pedido, obedecendo a fila, vocês anotem. Aí uma menina anotava o nome desse paciente que ia, entendeu? Às vezes o vereador fulano de tal que pedia, o vereador fulano de tal, e ela fez essa anotação. Assim, só por alto, né? Pois chegou essa oportunidade dessa reunião. Eu lembrei dessa anotação. Eu falei, ei, vem cá, você tá anotando aquilo que eu te pedi? Ela falou, tô. Traz para mim. Traz para mim. Aí eu peguei as anotações todas daqueles que estavam pedindo ali, que estava, né, de certa forma, sendo atendido, ou no máximo, se não podia atender também por conta da regulação, e eles avaliavam, o pessoal da central de regulação, e via que não era algo grave, realmente, vai precisar esperar na fila, mas orientava alguma coisa, também tudo era anotado. Eu falei, então traz essas anotações. Peguei essas anotações, entreguei para o prefeito, e aí falei, prefeito, eu estou sabendo que vai ter uma reunião aí e eu preciso que você olhe isso aqui. Ele viu e no momento dessa reunião, ele pegou, esperou falarem, alguns que estavam falando, pegou esse papel e falou, interessante, vereadora, você falar isso, só você aqui tem tantos pedidos aqui que você fez, como que não está atendendo a população? Se os pedidos que você está fazendo para a população for atendido, e tem o nome dos pacientes aqui, você quer que eu fale? Isso e aí, nesse momento, acabou a reunião, entendeu? Porque ele mostrou que tinha, de fato, estava sendo assistido, que a saúde estava funcionando, estava sendo atendido. Certo, mas porque aí... o que queriam, alguns, infelizmente, era que fosse passado na frente, era que fosse... E isso a gente nunca fez, eu nunca permiti ser feito. Certo, mas embora não tenha ninguém passando na frente, mas só em você afirmar que há esse registro, essas anotações de pedidos de exame feito por vereadores para ter um controle, dizer, fulana de tal já conseguiu agendar aqui 10 consultas, 15 pedidos de exame e tal, então você ratifica que essa cultura de que vereador tem interferência no Sistema Único de Saúde em Barreiras não foi conseguido ser desmontada na sua gestão e nem na gestão do prefeito Zito Barbosa. Aí é que tá. Ele foi desmontado justamente por isso. Porque quando a gente fez isso, a gente demonstrou que a população tinha capacidade de ir até a unidade e fazer a solicitação. Porque quem fazia a solicitação não era o vereador, era a população. E hoje, era depois da sua saída, os vereadores continuam marcando exame para a população, intermediando? Desde quando eu fiz isso, desde quando eu provei e mostrei para eles que não era necessária a interferência do vereador, entendeu, nisso, e mostrei para eles que aqueles pacientes que eles estavam indicando que fossem à central de regulação, eles eram atendidos como os outros, tá? Desde esse momento não passou a existir mais.
Entendi. Tá entendendo? Até Entendi. enquanto eu estava na Secretaria de Saúde. Certo. Agora, uma outra questão. A sensação que a gente tem ao andar nos bairros e ao conversar com as pessoas é que a saúde de Barreiras não funciona. É isso que eu quero lhe perguntar. Ou com o vereador marcando o exame, ou o povo indo lá e tendo acesso direto, como deveria ser o correto. Você acredita que a saúde de Barreiras funciona? Eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira delas, quantos habitantes tem em Barreiras? 180 mil? Segundo o censo de IBGE de 2022, 160 mil. Né? O último censo de cerca de, não chega a 160, 159 alguma coisa, se eu não me engano. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Você sabe, a segunda pergunta, você sabe quantos cartão do SUS tem registrado em Barreiras? Não faço nem a mínima Chuta ideia. aí. 30%? Não, mas ele quer dizer que tem mais cartões. Não, eu tô perguntando, quantos vocês acham 300 mil cartões. Então, eu acho que vai chegar lá. Nós temos mais de 200 mil cartão do SUS dentro de Barreiras. Aí eu pergunto a você, uma saúde que tem 160 mil habitantes, um município, e atende mais de 200 mil cartão do SUS, não funciona? Se não funcionasse, esses mais de 40 mil cartão do SUS viriam buscar atendimento aqui em Barreiras? Mas tem um cadastro de cartão Cê do tá SUS, entendendo? não quer dizer que o atendimento está sendo efetivado. Está sendo feito, porque se transferiu para cá foi para conseguir marcar aquele exame. Sim, para exame. tentar, não quer dizer Pra que marcar aquele conseguiu. exame, mas Uma faz. coisa, eu quero que você me traga os dados, Sim. da quantidade de exames ou consultas atendidas e não de cartões registrados. Porque Temos. essa prática de cartão do SUS, até em Goiânia, quantas pessoas não saem daqui do interior e vai para Goiânia, para Brasília, onde tem um parente que mora e cadastra para facilitar a consulta. Então eu acho que o argumento ele é frágil para dizer que a saúde funciona pelo número de cartões cadastrados. Eu quero saber o seguinte, o que se ouve dizer é a demora, é a falta de tecnologia. Por que a saúde não tem um trabalho mais informatizado, mais digital? Por que tem essa demora com pedido, com guia de exame? Como é que tem funcionado? Eu quero que você explique isso para a gente. Pronto, vamos lá para números então. Para você ter ideia, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de Barreiras, que era para ser municipal, ela atende a região. Já começa por aí. São mais de 10 mil atendimentos por mês. Na UPA, mais de 10 mil atendimentos por mês. E a gente tem ainda exames de procedimentos, tá, que são realizados dentro de Barreiras. A gente tem centenas de milhares de exames que são realizados mensalmente. Tem exames, por exemplo, como o ecocardiograma, que Barreiras ela prioriza a pactuação que tem com os outros municípios e, por vezes, até os pacientes de Barreiras ficam sem o exame porque tem os pacientes de outros municípios mais graves que acabam fazendo. Então, a gente tem exames que são realizados, procedimentos são realizados todos os dias mensalmente. Milhares de procedimentos, centenas de milhares de exames. Tomografias, ressonâncias, densitometria óssea, esses exames também que são considerados de alto custo são realizados dentro de Barreiras e também fazem parte da pactuação. Você sabe que Barreiras ele é município gestor. Então, ele tem responsabilidade, ele é corresponsável com os municípios também. Só que existe um limite. Por isso que eu venho falar do cartão do SUS. Porque existe um limite de atendimento. E esse limite está baseado na pactuação com aquele município. O que acontece? Quando o município ele chega ao seu limite e aí não tem mais vaga para esse paciente, o que acontece? O paciente transfere o cartão do SUS para Barreiras para poder fazer o atendimento aqui. E sabe por que eu digo que toma a vaga do paciente daqui? Porque é feita a classificação de risco e o SUS é universal. Não se pergunta de onde o paciente é para fazer um atendimento. Sim. Então, o que acontece? Esse paciente, ele vai vir para Barreiras e ele vai tomar a vaga de quem é aqui porque ele está num grau
mais elevado e ele é classificado na classificação de risco, por exemplo, que é feito branco, Sim. azul, amarelo, vermelho, né? Ele é classificado como paciente amarelo, por exemplo, que precisa ser atendido com certa urgência, ou vermelho, que tem que ser atendido com urgência, e aí ele vai passar na frente dos pacientes aqui de Barreiras. Então, isso é os pacientes, por isso que não é um argumento raso, muito pelo contrário, é bem fundamentado, porque nós temos os mais de 40 mil cartão do SUS que vêm buscar atendimento aqui e que sim, passa na frente daqueles que estão aqui na fila no posto de saúde, que precisa fazer um exame que a gente considera como eletivo, e aí demora, ao invés de demorar um mês para fazer, vai demorar 4, 5, 6, um ano. Depende. Então a culpa tá da demora que o cidadão barreirense sente é por conta do habitante da região oeste que vem fazer o exame aqui. Os exames. E como é que aqui seria uma saída para resolver essa situação? Bem, na minha época de que eu estava à frente da Secretaria de Saúde, a gente fez um recenseamento. A gente fez um recadastramento. Todo aquele paciente que precisasse fazer o atendimento, ele teria o atendimento, claro, mas seria necessário fazer a visita do agente comunitário de saúde à sua residência. Eram pelo menos 3 visitas e nessa visita o agente comunitário de saúde precisava preencher um relatório e constatar de fato que a pessoa era moradora aqui em Barreiras. E aí o agente comunitário de saúde que ia dizer se essa pessoa era moradora aqui de Barreiras ou não, de acordo com a documentação e de acordo com as visitas que foram realizadas. Nisso, naquela época, a gente conseguiu diminuir cerca de 20 mil cartão do SUS. Cerca de 20 mil cartão do SUS. E sabe quantos dias se demorava para realizar uma tomografia? 12 dias. Era o máximo que se demorava para realizar uma tomografia e uma ressonância. Só com esse mínimo aí que metade, menos da metade que a gente reduziu de cartão do SUS, a gente conseguiu já diminuir as filas. Logo quando eu assumi a Secretaria de Saúde, eu ia na fila dos postos de saúde, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, conversar com a população, ouvir as necessidades, ouvir as demandas. Teve até uma vez que eu fui no Hans Werner, cheguei lá, tinha cerca de umas 26 pessoas, precisamente 26 pessoas na fila, idosos, gestantes, pessoas com criança de colo, e eu conversando com aquela população, e eles falando, antes, esse posto aqui, ele tem uma grade, se a gente ficasse pelo menos por dentro, já ajudava a gente tentando conversar da questão de chegar mais no horário, mas a necessidade de chegar cedo, eu entendo, é de não perder a vaga, é de conseguir a vaga, porque não tinha a vaga. E aí eu pedi para o agente de portaria chegar mais cedo, colocar umas cadeiras lá dentro, e o pessoal ficou sentado. Pelo menos isso para eles, por exemplo, né? Para não ficar na fila do lado de fora, até se resolver o problema. E aí a gente foi trabalhando, estruturando a rede. Como eu disse aqui, a gente conseguiu inaugurar cerca de 6 unidades, demos ordem de serviço para mais 14. Saímos, na nossa época lá, de 39% de cobertura de atenção básica, para hoje a gente tem mais de 90% de cobertura de atenção básica. O que significa isso antes? Significa que a população de Barreiras está quase toda coberta 100% de atenção básica. Ou seja, os postos de saúde, e foi um trabalho que a gente fez na minha época de territorialização, estão distribuídos em cada área. Eu cheguei, fiz o trabalho de territorialização com minha equipe de atenção básica, apresentei para o prefeito, falei aqui, prefeito, aqui está cada localidade que cada posto tem que ser construído. A gente precisa de pelo menos 14 postos de saúde. Ele deu o aval dele, a gente assinou a ordem de serviço e demos a ordem de serviço para a construção. E esses postos já foram todos entregues. Postos que estão com atendimento médico, com atendimento de enfermagem, com vacina, curativo, toda a assistência que é feita no posto de saúde, entrega de medicação. Então, toda a assistência que é feita no posto de saúde para 91% da população de Barreiras. Então, assim, Anderson, é suficiente? Resolve o problema de saúde? Não resolve. Por quê? Porque o problema de saúde de Barreiras é crônico. Como eu fiz até esses dias uma postagem, eu falei, o problema tem a saúde de Barreiras e tem a saúde em Barreiras. A saúde de Barreiras está sendo executada. Nós estamos cumprindo o nosso papel de construir unidade de saúde, de colocar médico à disposição da população, colocar remédio à disposição da população. Você não vê aí nas rádios ou reclamação, tá faltando remédio, tá faltando... Não tem. Por quê? Porque está à disposição da população. A gente tem as farmácias cidadãs que fazem a entrega dessas medicações, entendeu? Para a população. E aí, só
só para me concluir. E aí o que acontece? A gente está fazendo o nosso papel, a nossa função, que é a função do município. Mas, infelizmente, a gente tem o governo do estado, que aí entra a média e alta complexidade. Só do recurso da saúde que viria para Barreiras, mas que Barreiras não executa, porque não tem o serviço para executar ainda, que vai diretamente para o HO de média e alta complexidade, são 37.373.000 reais que ficam no HO para poder prestar o serviço de média e alta complexidade, de UTI, de ser internado, de fazer procedimento, cirurgia, coisas que o município não faz. Sim, mas a pergunta é a seguinte. E aí o que acontece? É nesse mesmo assunto, só para te dar um gancho. Nesse mesmo ponto, houve uma morte recente de um senhor na UPA e a fala polêmica do prefeito que reverberou em todo o sistema de comunicação no estado inteiro é de que havia um boicote por parte do governo do estado em relação à saúde aqui em Barreiras. Ele de certa forma, transferiu essa responsabilidade. Você pensa nessa mesma linha do prefeito Zito? Você acredita que, de fato, há um boicote do governo do estado em relação à saúde pelo fato de o prefeito do município não ser alinhado politicamente com o governo do estado? Eu diria o seguinte, que não há só um boicote na saúde, mas em todas as áreas do governo do estado para com Barreiras. Eu não sei por quê, talvez porque queira assumir politicamente aqui a região, eu não sei por quê. Mas existe não só na saúde, mas em todas. Tá aí o aeroporto que fala sobre isso, que grita alto sobre isso, né? Mas em todas as áreas. Na saúde, por quê? Volto a dizer, a responsabilidade do governo do estado é com a média e alta complexidade. Se a gente tem um paciente na UPA que está há 10 dias esperando a regulação, UPA não é para internar paciente. UPA não é para o paciente chegar lá e ser internado. UPA é para o paciente chegar, receber. UPA é para o paciente chegar, receber os primeiros cuidados e ser transferido para a unidade competente, a unidade de alta complexidade ou unidade de baixa complexidade. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, eu fiz o reordenamento da rede de saúde, onde a UPA iria funcionar como porta de entrada, entendeu? E a gente iria transferir os pacientes de alta para o HO e o de baixa para o Eurico Dutra, mesmo sem a estrutura necessária. Porque olha só, o Eurico Dutra foi solicitado pelo prefeito para o governo do estado para poder fazer melhorias, para poder reformar, e o governo do estado não quis ceder. Quer dizer, a prefeitura cede inúmeros terrenos, inúmeras estruturas para o governo do estado, mas quando precisa de uma estrutura para poder prestar serviço de saúde aqui, o governo do estado não cede. Por isso que o prefeito tomou a iniciativa de construir o hospital municipal com 170 leitos para atender toda a população, incluindo os leitos de UTI adulta e pediátrica. Você acha que ele vai conseguir entregar a tempo o hospital antes de sair do mandato? Acredito que a primeira parte, porque o hospital é feito por etapas. Até então, porque a primeira agora etapa está sendo feito lá. O parque natural não foi concluído ainda, que é o antigo parque de exposições. O São João vai ser feito do lado do hospital. O prefeito mandou pavimentar com massa asfáltica e a gente fica sem entender como é que vai realizar a festa do lado de um hospital. Ou seja, se o hospital de fato fosse ser inaugurado, não tem como ali ser um lugar de eventos para esse tipo de atração. E esse investimento de pavimentar um lugar que não vai servir depois para outros eventos, uma vez que se pensa em funcionar o hospital, não seria uma aplicação errônea do recurso público de se gastar pavimentando uma área tão grande para realizar o São João? Bem, a pavimentação não serve só para festa, né? Não, primeira coisa, só se for o estacionamento agora do hospital, né? Então, a pavimentação ela serve para muitas outras atividades que não são só festas. Então, como o hospital ele não vai ser entregue agora no São João, então não tem problema nenhum usar esse espaço lá, que agora com a requalificação asfáltica, ele fica pronto para ser usado para qualquer outra coisa, que antes não poderia porque estava na terra, no chão. Então, isso traz mais um espaço para o uso da população. O que você pensa que pode utilizar ali antes, a não ser as festas, então? Cara, tanta do lado coisa de um que hospital. pode fazer. Eu mesmo tenho um grupo que eu atendo,
eu atendo elas de fibromialgia, por exemplo, eu posso levar elas para lá e fazer atividades com elas, que a gente faz atividades, entendeu? Assim, em aberta. No meio do nada, a gente faz atividades. Sendo que já tem que inaugurar o parque. A gente faz atividades, assim, em praça, como é que fala? Carrossel de atividades. Tem várias atividades que a gente faz. Ok. Eu tô te dando um exemplo. Certo, Pode ser feitas várias coisas. Muito bem. Sobre a saúde, eu acho que eu fui contemplado. Vamos agora entender o Anderson político. Anderson Vian é pré-candidato a vereador, sim ou não? Bem, sim, Anderson Vian é pré-candidato a vereador e isso foi uma resposta de Deus, como acho que todas as coisas na nossa vida devem ser. Eu, na época da pandemia, já haviam algumas pessoas que me chamavam para ser candidato, mas como era o período eleitoral, mas como estávamos vivendo a chegada da pandemia, né, estava vivendo o meio da pandemia aqui pra gente, eu não me senti confortável em abandonar a Secretaria de Saúde naquele momento. Eu só deixei a Secretaria de Saúde, de fato, quando eu apresentei o plano de imunização, o Plano Municipal de Imunização. Em dezembro de 2020, eu apresentei esse plano e aí apresentei minhas contas todas aprovadas e me dei como missão cumprida. Foi uma das coisas que me motivou também a descansar um período. Então, o que acontece? Nesse período, me convidaram para entrar na política, né, por conta dessa figura que se tornou até exponencial ali no momento da pandemia. Aí eu falei que não, que de forma alguma eu iria entrar, né, até por estar sendo secretário de saúde, talvez era uma vantagem maior até naquela época, né, mas não, eu não iria entrar, eu iria usar isso, né, nesse sentido. Mas aí agora, depois, já não estando mais na gestão, o improvável aconteceu. Porque o meu sogro, que não gosta de política, um dia nós estávamos no evento político, ele chegou para mim, que ele viu as pessoas me cumprimentando, falando comigo. Ele virou para mim e falou, você tem que ser candidato. Você nasceu para isso, o povo gosta de você, você ajuda muita gente, você tinha que ser candidato. Eu falei, bem, meu sogro, que não gosta de política, falando isso para mim, que eu tinha pedido para Deus o sinal, né? E aí isso aconteceu bem quando eu tinha pedido para Deus o sinal, que disse novamente, e aí eu acredito que esse foi um sinal, e graças a Deus está sendo bem abraçado por todos. Onde eu chego, o pessoal coloca assim, sabe, a mão assim em mim e fala, cara, graças a Deus você vai para lá, porque eu acredito que a política pode ter pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que fazem a diferença, acreditando de fato no nosso trabalho e tudo que a gente fez, né? E principalmente o que a gente pode fazer ainda por nossa população. Muito bom. Deixa eu só dar um recado aqui para a nossa audiência que está aqui nos assistindo pelo YouTube e pelo Instagram. Para os que não são inscritos, peço a gentileza de se inscreverem no nosso canal para vocês ficarem notificados dos nossos conteúdos diariamente. Aqui nós produzimos conteúdos muito diversos, nós somos o mais plural do Oeste. Então, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e dá aquele like. Não custa nada para você e vai nos ajudar e vai ajudar a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E eu queria até pegar o gancho aqui, que tem uma pergunta dentro do que Anderson estava falando, de uma ouvinte aqui, que colocou nesse contexto. Além de fiscalizar os atos promovidos pela administração pública, como você pretende atuar num possível mandato, Anderson? Excelente. Amanda fez a pergunta. Excelente, muito obrigado pela pergunta. A fiscalização é uma das partes, uma das competências do vereador. As proposituras, os projetos, tudo isso faz parte também. Mas eu acredito que, além disso, e claro, a gente vem com muitas ideias de projetos, de propostas, e com isso nós vamos poder ajudar muito na administração pública, ajudar muito o nosso município com todos os projetos concernentes, principalmente na nossa área, na área da saúde, na área do esporte, que também é minha área. Todas essas áreas a gente vai poder trazer propostas e projetos que venham ajudar a população de Barreiras como um todo. Não só nesses nichos, mas em todos os nichos possíveis, né? E, além disso, eu acredito que a representatividade do vereador, que o que o vereador está ali para fazer, principalmente, é representar a população junto ao poder público. Então, vamos sim fiscalizar as contas públicas, fiscalizar o gasto público e, principalmente,
trabalhar com propostas reais, não são propostas mirabolantes, que às vezes a gente vê pré-candidato falar, vou lutar pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, mas assim, mas você vai fazer o quê? Né, por isso. Então, trabalhar de fato com propostas que venham mudar e melhorar a vida das pessoas. Porque eu vejo, infelizmente, a gente vê, infelizmente, alguns vereadores que deixaram de produzir. Eu acho que entrou lá, ficou muito tempo, tá há muito tempo, acaba não produzindo nada. Eu acho que o vereador ele tem que produzir, o trabalho dele é para isso. Ele foi colocado lá para dar uma resposta à população, para trazer um retorno à população. Então, o vereador tem que ser cobrado, sim. Tem que ser cobrado. Sim, eu estou falando isso aqui hoje, anote aí. Eu sendo eleito, pode me cobrar, pode falar. Eu estou como pré-candidato ainda, né? Mas se for da vontade de Deus e eu estando lá, eu acredito que temos que representar, temos que trazer projetos que melhorem a vida da população, que resolvam situações críticas junto à população. Inclusive, você perguntou, até vou voltar lá atrás, você falou a respeito, acredito que tenha contemplado aí a ouvinte, você falou lá da questão da informatização da rede. Foi a primeira coisa que eu fiz dentro da saúde. Foi a informatização da rede. Eu coloquei o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde. Eu coloquei o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde. Se você for no posto de saúde hoje, você vai ver que tem uma telinha lá chamando pela senha e chamando seu nome. Igual em banco. Fui eu que coloquei isso. Você vai ver junto, claro, sem a autorização, sem o trabalho do prefeito Zito Barbosa. Se ele não tivesse comprado a nossa ideia, não tinha feito. E só seriam boas intenções, né? Boa vontade de fazer. Mas entreguei tablets na mão de todos os agentes comunitários de saúde. Nenhuma outra cidade no interior da Bahia fez isso, e nem na capital, porque na época que eu entreguei os tablets para os agentes comunitários de saúde, o secretário de saúde de Salvador me ligou, que já tinha amizade comigo, ligou falando, me passa aí como que foi que você fez, me passa aí como que foi, como que são os tablets, como que é o sistema, passa tudo aqui, eu quero implantar aqui. Você está entendendo? Então, nós fomos referências Barreiras para a capital do nosso estado. Então, nós fizemos essa informatização também. O aplicativo que começou a funcionar hoje da saúde foi iniciativa minha. Que essa aí eu peguei de Salvador. Eu fui lá em Salvador, eu tive uma reunião com o setor técnico lá, com o secretário de saúde, com o setor técnico, onde eu vi o aplicativo deles funcionando, que tinha o cartão do SUS, tinha você localizar a unidade de saúde, tinha a vida do paciente ali, do prontuário do paciente e principalmente os exames a serem marcados, que foram marcados a ser dado o retorno. Então isso foi um aplicativo que eu comecei a estruturar aqui e agora o secretário Melquisedeque conseguiu entregar para a população, que a gente começou lá, parou por causa da pandemia e voltou agora e entregou. Então já existe em Barreiras o aplicativo, onde você entra nele, você faz a marcação no posto e você não precisa mais voltar no posto. Ele vai chegar para você via mensagem de celular, no aplicativo, o horário, a data e local de você ir realizar aquele procedimento, aquele exame. Ô Anderson, você vai concorrer por qual partido? Eu estou filiado ao PL, né, e estarei concorrendo através do PL, então, do Partido o PL, Liberal. que é o do ex-presidente Bolsonaro. Isso, do ex-presidente Bolsonaro. Então, seu espectro político é de direita. Direita, Você isso. se considera, então, Sim. um político de direita. Sim, sim. E eu acredito que o político tem que ter lado. Sim, com Eu acredito que o certeza. político tem que ter lado. E como é que você pensa em organizar as bandeiras que você vai defender? O que pensa um candidato conservador de direita que pertence ao partido do ex-presidente Bolsonaro? O que a gente pode esperar como pauta da defesa sua na política, na Câmara de Vereadores? A gente, com certeza, sem sombra de dúvida, vamos defender o livre mercado, vamos defender o nosso comércio, vamos defender a nossa família, vamos defender a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, a liberdade de uma forma geral, defender os direitos básicos da população, o direito de saúde, o direito de ir e vir, todos esses direitos nós estaremos defendendo através de proposituras, de projetos, buscando, de fato, defender aquilo que nós acreditamos. Então, eu acredito nisso, eu não me via em outro partido, entendeu? Só que, claro, óbvio, eu estou no partido, no PL, mas se o PL não estivesse, por exemplo, com o prefeito Zito, eu não estaria no PL, eu estaria em outro partido de direita. Eu sou de direita, sou conservador, mas eu estou com o Zito, eu estou com o Otoniel. Por que, Anderson, você está com eles? Porque qual Barreiras você prefere?
A de 2017 ou a de 2024? É uma pergunta simples. Para você aí, ouvinte, qual Barreiras você prefere? A de 2017 ou a de 2024? Então, tem uma frase que eu acho interessante do historiador grego Heródoto, né? Ele diz que precisamos rever o passado para compreender o presente e almejar o futuro. Mas eu penso que sua pergunta é reducionista também, quando você diz qual Barreiras prefere, 2017 ou 2024? Pode ser que o povo não queira nem a de 2017 nem a de 2024. Será? Não é. Será? Você não acha que não pode, não pode ter uma outra barreira, não se pode inventar também uma outra barreira que não seja a de 2017? Não, mas aí a pergunta é, será que existiria outra Barreiras? Porque o que acontece? Até 2017, gestores entraram e não fizeram o que era... E eu não estou aqui, quando eu falo da gestão de Zito, ele fez a obrigação dele. Mas aqueles que estiveram antes dele não fizeram a sua obrigação. Então, até aquele momento... precisou o Zito entrar em Barreiras para fazer a diferença. Você entendeu? E aí, a partir disso, hoje, 2024, nós temos outra realidade dentro de Barreiras. O que pode acontecer? Infelizmente, pessoas não capacitadas, com não experiência ou não assistidas de forma adequada, não fazer o mínimo de gestão para que pelo menos se mantenha. E a gente venha voltar a ter ruas esburacadas, voltar a ter falência no sistema de saúde, porque quando a gente assumiu o município de Barreira, e eu volto a 2017, das 32 unidades de saúde que tinha 8, 9 unidades que não tinha médico, estava fechada. Entre os pré-candidatos então, hoje a você prefeitos... tem mais de 55 unidades, todas funcionando e com médico aqui. Sim, mas aí você disse assim, possa ser que entre gente que não tem experiência de gestão, entre os pré-candidatos a prefeitos postos, você acredita que algum destes não tem experiência nenhuma de gestão? Porque até onde a gente observa, todos, de alguma forma, têm experiência em gestão. Tem alguma experiência. Né? Sim, não, como você disse, tem alguma experiência, mas vamos lá. A gente fala, então, do candidato, pré-candidato à majoritária. Vamos lá. O pré-candidato Otoniel Teixeira. Ele é um pré-candidato que ele tem a terceiro mandato de vereador, né? Uma pessoa que já vem passando pela Câmara de Vereadores, já passou pelo voto, foi eleito terceira vez e é o primeiro vereador na Bahia que fez a economia de quase 5 milhões de reais na Câmara de Vereadores. Primeiro presidente de Câmara que fez a economia de quase 5 milhões, que era um dinheiro, você sabe, da prefeitura que vem para a Câmara de Vereadores. Ele fez essa economia, quase 5 milhões. Sim. E esse dinheiro foi revestido para a construção que vai acontecer. Ô, Anderson, mas essa questão da economia também, a gente não vai ser inocente. Há muitas controvérsias, né? O fato de, Quais, por exemplo? Por exemplo, o fato do atual presidente Alcione não fazer essa economia não quer dizer que ele seja menos qualificado ou menos gestor do que o Otoniel, até porque o Otoniel não reformou o prédio da Câmara. E Alcione está aplicando esse recurso que é da Câmara no prédio da Câmara. Então, assim, isso já é um ponto de controvérsia. Eu não acho que presidente... você está dizendo. É o que eu estou te falando. Não é pelo fato de um presidente pegar e economizar esse dinheiro e devolver para a prefeitura e outros que não fizeram isso, que vai dizer, isso daqui é o que credencia ele a ser o melhor. Agora, o que eu quero saber é, Anderson, do Partido Liberal, cristão, conservador, é um político honesto? Graças a Deus. Pronto. Anderson, cristão, conservador, honesto, acredita que o prefeito Zito é um prefeito honesto? Acredito. Como é que você, nessa sua vertente política, ideológica cristã, enxerga as batidas policiais da Polícia Federal que aconteceram em 2021 na gestão do prefeito Zito Barbosa? Por exemplo, a Operação Kindergarten, que fiscalizou a Secretaria de Educação, onde foram indiciados o prefeito Zito, a secretária e um engenheiro por indícios de procedimentos licitatórios fraudulentos e indícios de superfaturamento nessas licitações. Como é que você enxerga o seu prefeito honesto sendo investigado pela Polícia Federal? Da mesma forma que eu enxergo as investigações que aconteceram para o presidente Bolsonaro.
Todas aconteceram investigações da Polícia Federal também para ele e nenhuma delas foi constatado fraude ou ele foi incriminado. Da mesma forma com o Zito. A investigação vai acontecer, é um procedimento padrão. Se houve a denúncia, tem que haver a investigação. É assim que funciona. Então a investigação vai acontecer. Então houve a denúncia, tá? Tem a denúncia aqui. Vamos investigar para ver se houve de fato ou não. Então foi feita a investigação por conta de uma denúncia e infelizmente não tem. Então nós que estamos, eu, por exemplo, estou colocando meu nome à disposição na vida pública, você sabe disso, que você já é vereador de mandato, você sabe que você acaba tendo um telhado de vidro, vamos colocar assim, sim, que todo mundo quer jogar pedra em cima para ver se vai quebrar. Sim. E infelizmente a vida pública ela se coloca em situações de pessoas quererem te derrubar, não sei se por inveja, se por descaso ou por quê, mas de quererem te descredibilizar e descredibilizar o seu trabalho. Infelizmente, são as nuances, os ossos do ofício da vida pública. Eu entendo muito bem, eu já estou entrando nisso sabendo que podem vir a acontecer situações, mesmo até aqui, tendo caráter ilibado, tendo minhas contas todas aprovadas, de vir acontecer pessoas de mau caráter, vir profanar, falar alguma coisa, né, que infelizmente não condiz com a realidade. Entendi. Tá aí as fake news. Mas a gente vê, principalmente, não é só a questão da investigação, a gente tem que ver a questão da punição. Porque, por exemplo, a gente teve agora, por último, um acusado de rachadinha, que teve áudios e mensagens, no próprio livro dele ele descreve as rachadinhas, que foi inocentado por Boulos lá no Conselho de Ética. Quer dizer, tá... Então, isso aí é uma vergonha para a nossa nação, Você colocaria sua mão no fogo por Zito? Meu irmão, isso a gente não fala, não bota pelo filho. Isso aí não é uma coisa de se colocar no fogo, não existe isso, porque a gente não sabe como é, eu não sei como é minha esposa, eu não sei como é meu filho, como é minha filha, a gente não sabe a reação dele em alguma situação. Mas mão no fogo, isso não se coloca por ninguém, porque acho que a gente, na condição que a gente tem que confiar, sim, no ser humano e saber do seu caráter, da sua conduta, mas mão no fogo você não coloca por uma mãe, você não coloca por um irmão, porque você vai queimar amando, mas vai queimar, porque ama, mas pode queimar, não acontece isso? Então, assim, eu respondo por mim, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá fora. Hoje meus filhos são crianças, mas daqui a pouco vai ser adolescente, daqui a pouco vai começar a namorar, daqui a pouco vai esconder um segredinho, vai esconder outra coisa. Então, é uma coisa que, infelizmente, o nosso caráter ser humano de pecador, a gente não pode afirmar isso. Né, por ninguém, às vezes nem por mim mesmo, não posso botar a mão no fogo. Uma hora a gente desliza. Imagina pelos outros. É verdade. Bom, gente, aqui tem algumas perguntas aqui no canal, aqui no YouTube, da Amanda, que está ativamente participando. Ela colocou aqui, num processo de total evolução, a ideia de gestão deverá atender aos desejos da população? Pré-candidato Anderson, acredita realmente que um outro candidato e haverá regressão? Eu acredito que ele precisa, de fato, infelizmente, ser muito incompetente para ter regressão a esse nível. Ele precisa ser muito competente, porque hoje o prefeito Zito Barbosa vem deixando Barreiras numa condição tão evoluída que, de fato, precisa ser alguém muito incompetente para ter uma regressão. Só que Barreiras ela não pode mais experimentar. Vamos ver se vai dar certo. Barreiras precisa dar continuidade ao trabalho. E eu vou te dizer uma coisa que, infelizmente, era hábito até de outros gestores, de não dar continuidade a obras de gestor que ficou para trás. Isso é verdade. Que não é um perfil do prefeito Zito e não será um perfil, por exemplo, de Otoniel. Porque o prefeito Zito, por exemplo, a Praça da Juventude, foi uma obra que ficou parada com a obra de outras gestões, entre outras obras de outras gestões, que o prefeito Zito deu continuidade. O próprio SER2, isso tudo que deu continuidade. Então, continuou e terminou. E aí? Porque, por exemplo, daqui para o final da gestão, acredito que ele entrega a primeira parte, a primeira etapa do hospital, já para a população. Acredito que ele deva entregar já o parque lá, Geraldo Rocha, o ginásio, mas vai que não entrega, vai que fique alguma coisa para a próxima gestão. E aí? O que garante que esses gestores irão terminar essa obra que foi de outro gestor?
Entendeu? Então, infelizmente, existe uma cultura, e você sabe disso, Rose. Sim. Existe uma cultura aqui dentro de Barreiras, e interessante que esses gestores que querem entrar são aqueles que tinham essa cultura, que vêm dessa cultura, entendeu? E tem ali os parentes, familiares que são dessa cultura. Eu gostaria de saber hoje como você avalia a atual Câmara de Vereadores de Barreiras. Qual é a avaliação que você faz da Câmara? Porque se a gente está entrando na jogada... Você gosta, né? Se a gente está entrando na Você jogada, gosta. tem alguma mudança, está na concorrência, porque não se sente contemplado de alguma forma com quem aí está. Como você avalia de maneira geral assim? Excelente pergunta. O que acontece? Como eu disse aqui, a Câmara de Vereadores, ou o vereador em si, ela está lá para nos representar, para trabalhar por nós, e deve haver um retorno, um feedback. Quando o vereador para de dar esse retorno, para de trabalhar ou diminui isso na proporção que deveria estar fazendo para a população, eu acredito que ele já deu sua contribuição, que tem outras pessoas que possam fazer isso. Então, acho que esse, Jeremias, seria um filtro para esses vereadores que hoje estão na Câmara de Vereadores e que não precisam dizer se é A, é B, é C. Eu acredito que aqueles que estão vendo o trabalho de cada um, que é aquele trabalho. Qual é o trabalho desse vereador? É o trabalho agora no último ano para conseguir os votos ou é um vereador que vem trabalhando ao longo do seu mandato e apenas nesse ano é apenas uma continuidade do seu trabalho? Então, isso tem que ser observado pela população. E, graças a Deus, nossa população, nossos eleitores estão cada vez mais cientes de política, estão cada vez mais inteirados, né, com a política. E a rede social também nos ajuda a isso, até não censurarem, né? Mas você avalia a Câmara mais para menos, mais mediana? Eu acredito que mediana. Entendi. Mediana. Tem excelentes vereadores lá na Câmara, entendeu? Ao mesmo tempo que, infelizmente, tem vereadores que não cumprem com o seu papel, ao qual foram colocados lá para cumprir. Entendi. Anderson, você é cristão, é adventista, e eu gostaria de saber se nessa sua campanha, pré-campanha, você vai focar um pouco nesse público evangélico, se você tem conseguido se comunicar bem, ou se vai ser mesmo essa campanha mais aberta, sem nicho. Como é que você pensa em conduzir esse processo? Assim, não tem como eu tirar a minha religião ou o meu posicionamento religioso da política. Primeiro, se tem um lugar onde Deus não pode estar, pode ter certeza que eu não vou estar lá. Fato. Isso para mim então você não vai buscar é o mínimo que eu devo estar. voto no bar. Se tem com certeza não. É isso, com certeza não. Não vou num bar buscar um voto. Não tem porquê. Não está alinhado com seus valores. Não está alinhado com meus princípios, entendeu? Meu valor. Por exemplo, eu não vou buscar o voto... Até porque eu acho que não tem problema nenhum Deus estar no bar e ir lá visitar. Controvérsias, né? Controvérsias, mas tudo bem. Só para descontrair. Eu não vou visitar, eu não vou buscar o voto, por exemplo, numa comunidade que é a favor do aborto. Não vou buscar o voto ali, porque eu não vou representar eles. Eu nunca que eu vou levantar a bandeira a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor da censura da mídia, das redes sociais. Então, essa população eu não vou. Então, assim, eu estou entrando muito tranquilo. Mas se uma pessoa que apoia o aborto quiser votar em você, você não vai Não tenho nem como saber, né? Não. Porque voto a gente não dispensa de ninguém, né? Eu não tenho nem como saber. Eu não estou dizendo aqui que eu estou dispensando esse voto. Recusando. Isso não, que é importante o que eu tô querendo, eu não estou dizendo aqui que eu estou recusando o voto dessas pessoas que pensam assim. O que eu estou querendo dizer é que eu não irei representá-las nesse sentido. Entendi. Eu sou bem claro. Eu não vou mentir para ninguém para conseguir voto. Verdade. Tem pessoas, e você sabe disso, na política, infelizmente, quando sabem que você lança uma pré-candidatura, que você tem a intenção de ser candidato, já te procura logo. Um líder comunitário chega ali para você, que aconteceu ano passado. Eu tenho tantos votos para te arrumar se você conseguir isso, isso e isso. Falei, meu irmão, tá longe da política ainda, vai chegar mais perto, fique tranquilo. Eu tenho certeza lá, eu não vou poder fazer isso por você, mas pode ser que você encontre alguém que faça. Mas eu não vou fazer isso por você. Se você quiser me conhecer mais, conhecer meu trabalho, conhecer as propostas, estar ao meu lado por causa disso e pelas propostas que eu tenho para fazer, ok, vamos junto. Agora, por conta disso, nem venha. Pode procurar outra pessoa, não tem problema não.
E eu falo isso com muita tranquilidade, Sim. sabe, Rose? Porque eu tô entrando, de fato, na política para fazer o melhor, para dar o meu melhor à população, assim como eu fiz na Secretaria de Saúde, assim como a gente fez a diferença na vida de centenas de milhares de pessoas na Secretaria de Saúde, para fazer a diferença também na política. Eu acredito em uma política honesta. Eu acredito que a gente pode fazer, sim, com sinceridade, coração, com boa vontade e com trabalho. E eu digo a você, Jeremias, que hoje, sim, eu estou preparado para assumir uma daquelas cadeiras da Câmara de Vereadores de Barreiras, por todo o trabalho que a gente fez dentro do município, pelo serviço prestado e pelo nosso preparo, entendeu? E para prestar esse serviço com qualidade para toda a população. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. O Maxo perguntou: como provável legislador, sendo da área de saúde, o pré-candidato avalia o projeto que iguala aborto a homicídio após 22 semanas, inclusive para casos de estupro, ressalvando os casos com crianças? Sim, é um posicionamento polêmico, mas necessário. Infelizmente, é um posicionamento polêmico, mas necessário. Porque como que pode um tribunal superior que legislar sobre aquilo que é de responsabilidade da Câmara dos Deputados? Isso já é um absurdo por si só. Que queriam tornar, de fato, o aborto possível até as 22 semanas. É assassinato, gente. Isso é assassinato. Quer dizer, uma célula, uma ameba é vida em Marte, mas um embrião não é vida na Terra. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu assisti um vídeo esses dias de não fazendo juízo de valor da pessoa, não da escolha da pessoa sexual, nada. Mas a pessoa dizendo que ia fazer uma transição de gênero, que ia fazer ia colocar um útero nela para ter o prazer de abortar um bebê. Um depoimento de um americano dizendo isso. Que ele ia participar de um experimento que ele ia fazer para poder ter o prazer. Isso daí é um blefe. Não, mas é uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Mas entenda que é um absurdo. Uma pessoa dizer que vai implantar um útero para poder abortar. Isso é um que posicionamento linha, de uma pessoa que não contempla nenhuma causa. Mas essa é a linha do raciocínio. A gente está caminhando para isso, entendeu? Então, essas ações são ações que vêm talhar esse tipo de absurdo. Porque, como ele perguntou aqui, a partir das 22 semanas, é assassinato. Não, mas o que ele quer saber não é isso. Ele quer saber a questão da pena, a criminalização da mãe que aborta. Ser equivalente a uma pessoa que comete um homicídio. Então, se você acha que é uma pena pesada para essa questão, enquanto profissional de saúde, você que foi secretário, você que esteve com mulheres que passaram por situações parecidas ou que precisaram abortar de alguma forma, você acha que não é equiparar coisas totalmente, diametralmente opostas, dando uma mesma pena, uma punição parecida? Eu acredito que uma resposta simples para isso seria muito en passant, porque a gente tem uma questão de saúde complexa aí, porque são diversas as situações que levam essa jovem, adolescente, eu não sei, que levou a essa situação, e tem que ser avaliado a saúde dessa jovem, tem que ser avaliada a situação que ela foi exposta, tudo isso tem que ser avaliado. Então não é tão simples assim. Se a pena é tão grave para isso, a gente pode equiparar também. Ao 8 de janeiro, teve pessoas que têm pena maior do que o estuprador que matou e estuprou uma criança, um bebê. Então, é justo isso? Você entendeu? São situações de você analisar. Claro, isso aqui tem que ser analisado com cuidado. Não é uma decisão tão simples assim. A pena é essa. Não, mas por que a criminalização disso? Quer dizer, estão trabalhando tanto para tornar isso normal, que precisou alguns deputados tentar criminalizar isso para ver se param de fazer isso. Eu acredito que foi meio isso aí. Enfim, o que eu queria falar para a nossa audiência é que o nosso tempo está acabando e nós tocamos em um enxame que não tem tempo para a gente discutir nem ouvir mais o posicionamento de Anderson, que é essa questão. O que foi tocado, as questões de gênero e a questão do aborto. Então, nós vamos pedir desculpa, porque a gente não tem tempo hábil até para debate desse. Para aprofundar. O que eu gostaria é que você mandasse sua mensagem para o povo que nos acompanhou até agora, para as pessoas que estão até agora.
olhando para aquele celular ali, fale, se comunique, é o momento de você vender seu peixe agora, meu amigo. Então foi um prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite. Tem muitos mais assuntos aqui a tocar. Esse principalmente mesmo é um assunto muito importante que envolve questão de saúde, questão de disforia, questão de várias questões que precisam ser discutidas, precisam ser debatidas. Mas é importantíssimo a gente discutir. As pessoas geralmente falam que política e religião não se discute. Talvez por isso que nós temos muitas pessoas que ainda permanecem na ignorância, justamente por não discutir política e religião. A gente precisa discutir, sim, principalmente política. Religião ainda é escolha. Política também é uma escolha, mas é determinante a nossa escolha que a gente faz, que é aquela que vai guiar a nossa sociedade como um todo. Então, eu estou aqui me apresentando para a população, aproveitando a audiência aqui do BDC Canal, né, daqui do podcast, justamente para estar apresentando um pouco do nosso trabalho, apresentando um pouco das nossas pretensões para Barreiras e dizer que sim, nós estamos aqui trabalhando firme, nós estamos preparados para que Barreiras continue de fato seguindo em frente. E eu digo a você que está nos assistindo, eu estou aqui para representá-lo, um jovem, um estudioso, um escritor, um pós-graduado em gestão e serviço de saúde, especialista, alguém que já foi testado em gestão, que passou pela gestão da Secretaria de Saúde, que enfrentou a maior crise sanitária da nossa geração e com ações que foram reconhecidas a nível estadual e nacional aqui no nosso município. A gente, graças a Deus e a nossa equipe da saúde, as ações do nosso prefeito Zito Barbosa e com a nossa iniciativa também, a gente conseguiu salvar centenas de milhares de vidas aqui em Barreiras. Talvez você que está nos escutando aí tenha passado pela pandemia, tenha estado internado no Eurico Dutra, internado nos leitos de UTI que a gente contratou. Talvez sua vida foi salva graças a essas ações. Claro, 99,9%, quase 100%, isso aí eu atribuo a Deus, mas com certeza tem um dedinho lá de Anderson Vian, com certeza tem um dedinho da gente que, claro, não meu, mas eu fui instrumento usado por Deus para poder te ajudar, para poder trazer esses benefícios para a nossa cidade. E o que eu estou aqui é colocando o meu nome à disposição para fazer muito mais. Porque, como eu disse, estou preparado para assumir uma daquelas cadeiras da Câmara de Vereadores. Muito bem, isso aí. Gostei de ver. Parabéns, viu, Anderson? E muito obrigado por estar aqui, dedicando seu tempo para esse debate, para essa colocação das suas ideias, dos seus projetos e dessa contribuição que você quer fazer para a nossa sociedade. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Jeremias, obrigado a todos aqui do podcast. Foi uma honra estar aqui com vocês. É isso aí, obrigado, viu, Anderson? Eu deixei para você se despedir do povo. Sim, mas antes de me despedir, eu quero agradecer mais uma vez a audiência e pedir para aqueles que entraram depois, que não se inscreveram no canal, que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e compartilha esse conteúdo. Para quem não conseguiu assistir no ao vivo, ele vai ficar aí no canal. Você compartilha aí nos grupos para que as pessoas possam ver os nossos pré-candidatos, as pessoas que estão se colocando aqui para a nossa cidade, que vão nos representar. Então, a gente agradece. Amanhã temos mais no mesmo canal, no mesmo horário, mais um candidato, um pré-candidato a vereador da nossa cidade. É isso aí, sucesso na caminhada. Sucesso, e Anderson. Muita sabedoria e que você alcance os seus objetivos, viu?